Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Repita sempre esta palavra, né? São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Escreve aqui embaixo. São Miguel Arcanjo, defendei-me do combate. Defendei a minha família. Coloca o sobrenome da sua família. Do seu pai. O meu pai é Costa de Andrade, minha mãe Tinelli, meus avós Torezani, Feller, né? Coloque o seu também. E o Evangelho é continuação do de ontem, né? Lucas 6, 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e ele curava a todos. Palavra de salvação. Uma coisa eu lembrei durante lendo este evangelho, que Santa Teresinha dizia: antes de ir ao encontro do homem, vai antes ao encontro de Deus. Jesus em todas as decisões, meu Deus do céu, Jesus sendo o próprio Deus, né? O próprio Deus, o próprio Salvador, ele tinha que tomar algumas decisões de, olha, ele passou a noite toda em oração a Deus. Irmãos, a noite toda. Às vezes nós temos que tomar uma decisão, a gente não faz nem o nome do Pai. Se Jesus, sendo Deus, para escolher o nome dos apóstolos, dos nossos primeiros padres, entendeu? Dos nossos primeiros bispos, ele se colocou em oração. Você, seu Zé, antes de tomar alguma decisão, o senhor ora? Dona Maria? Dona Maria está balançando a cabeça e está mostrando para mim o terço. Seu Zé também. A palavra. A montanha, meus irmãos, minhas irmãs, era um lugar de encontro com Deus no Antigo Testamento. Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e sua experiência com Deus. Jesus, ao subir para a montanha para rezar, fazia memória do passado daquele povo em seu relacionamento com Deus, que era conhecido como Javé. Hoje nós temos a capela, um lugar de tomar decisões. Quantas vezes, meus irmãos, das decisões da minha vida, decisões profissionais, decisões, eu fui no Santíssimo. É lá que nós temos que conversar com Deus, escutar a Deus. Volto a falar, antes de ir ao encontro de Deus, antes de ir ao encontro do homem, vai antes ao encontro de Deus.
Jesus podia orar em qualquer lugar. Assim também nós, né? Mas nós temos o Santíssimo. Tanto é que na sua oração mais longa, ele a fez bem perto dos apóstolos, dizendo: eu vos louvo, Pai, por ter escondido essas coisas dos grandes e ter revelado aos pequeninos. Eu te peço por eles, para que eles não se percam, para que sejam como eu e tu somos. A maioria das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus se ia para o deserto, ia para as montanhas, né? E Jesus se retirava para falar com Deus. Jesus fez uma longa oração. Ele permaneceu a noite inteirinha em contato com Deus. E é claro que como Deus, Jesus podia resistir ao sono, porém, como homem, ele sentia o cansaço do seu dia a dia, pois andava por muitos lugares a pé, anunciando a palavra e fazendo bem. Mas aquela oração, meus irmãos, era muito importante. Se tratava dos nossos primeiros apóstolos, aqueles que iriam dar continuidade à missão de Jesus. Era, portanto, uma escolha muito séria. E pensar que no meio daqueles escolhidos estaria também o traidor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus hoje continua se retirando comigo e com você. Uma coisa muito bonita. Jesus não podia, né? Ele entregou essa chave para Pedro, hoje na pessoa do Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele não pode estar em todos os lugares. Ele deu para o bispo da nossa diocese. O bispo da nossa diocese, ele não pode estar em todos os lugares. Ele deu para o padre da sua comunidade, da minha comunidade. Mas também o padre não pode estar em todos os lugares. Ele deu para mim, leigo, e deu para você. Amém? Ele não pode estar em outros lugares. Nós vamos no presídio e nós vamos lá em nome da igreja. Nós vamos pregar nos grupos de oração. Nós vamos em nome da igreja. Nós temos que ir aonde o padre não pode ir. Saber disso? Então, Jesus entregou para o Papa, São Pedro, hoje Bento, hoje Francisco. Francisco entregou para o bispo padre e o padre para mim e para você. Que coisa bonita! Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós podemos rezar a todo instante, porém devemos rezar em momentos do nosso dia a dia, para uma oração mais concentrada, né? E pedindo. Uma coisa eu quero te falar, e vou até colocar o tema dessa pregação de hoje. Antes de ir ao encontro do homem, vai antes ao encontro de Deus que está no Santíssimo. Quantas pessoas começam o seu dia dentro de uma capela? Encerra o seu dia dentro de uma capela. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você, sobre toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.